Eu sou a Cláudia Souto, sou médium, escritora, espírita, umbandista, sou uma das escritoras da Bíblia Real, a primeira Bíblia espírita do mundo, e aqui no canal a gente fala sempre sobre espiritismo, espiritualidade, né? Eu sou umbandista da comunidade espírita de Umbanda Caboclo Birajara, tá? Aí em outro momento a gente conversa um pouco mais sobre o meu terreiro e sobre a Bíblia Real, de que forma que nós utilizamos lá, que o pessoal tem perguntado bastante, tá? Eu gosto sempre de compartilhar aqui com as pessoas as mensagens que eu recebo dos meus mentores, então vamos receber junto orientações que vêm do alto e tirar dúvidas juntos. Então hoje eu trago uma pergunta, né? Uma pergunta que muitos têm feito, aliás. Por que Deus nos permite sofrer? Né? É forte, né? Por que Deus nos permite sofrer? Uma vez que nós somos imagem e semelhança. Mas eu acho que para essa pergunta eu responderia exatamente com outra pergunta. Por que permitimos destruir tudo o que Deus criou? Por que nós, encarnados, permitimos que seja destruído tudo aquilo que Deus criou em terra? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Ele não nos daria nada menos do que o melhor, do que o bom, do que a bondade dele, do que o amor, a piedade, a prosperidade, nada menos daquilo que fosse bom, ele iria nos dar. E foi exatamente isso que ele fez. Ele nos colocou nesse campo terreno, onde tudo era bom aos olhos dele, onde tudo era belo, e tudo que ele criou e que ele fez foi bom e é bom. E por isso ele nos colocou nesse campo onde tudo é bom. Então a pergunta é: como é que nós usamos tudo isso de bom que Deus nos deu aqui na Terra? Hoje muita gente pergunta: será que Deus nos abandonou? Por que Deus nos abandonou? Nós estamos sofrendo. Cadê Deus no meio disso tudo, no meio dessa epidemia, dessa bagunça toda? Onde está Deus? Mas a pergunta não é cadê Deus? A pergunta é: como é que nós chegamos até aqui? Onde nós erramos? O que foi que nós fizemos que fez com que nós chegássemos até aqui? Deus continua no mesmo lugar de sempre. Deus continua esperando que seus filhos tenham amor uns pelos outros, piedade uns pelos outros, que amem verdadeiramente. Então, o mais importante é: como é que nós chegamos até esse momento tão desgraçado que a humanidade está vivendo? Nós somos a imagem e semelhança de Deus na nossa natureza. Mas parece que nós queremos ser de fato a natureza, a imagem e a semelhança do diabo. Porque tudo o que nós fazemos é destruir a natureza, nós destruímos os animais, nós poluímos os rios, nós desmatamos as florestas, nós maltratamos os animais, nós deixamos as espécies acabarem, sumirem, nós fechamos as vias de escoamento das águas, poluímos os oceanos, nós matamos uma porcentagem muito grande dos peixes que existiam nos oceanos. É tanto lixo que a gente produz, é tanta ruim que a gente faz, a gente não sabe o que faz. Por exemplo, quando chove um pouco mais, as enchentes, elas destroem com as pessoas, elas destroem vidas, destroem casas, levam tudo. Isso é a ganância, a arrogância do homem, mas é tão grande que parte daquilo que é produzido como alimento é jogado fora. Bilhões e bilhões de alimentos são jogados fora todos os dias, sendo que muitos ainda morrem de fome também todos os dias. E aí nós nos perguntamos: cadê Deus? A pergunta tinha que ser: cadê a nossa humanidade? Cadê a nossa semelhança com Deus? Hoje nós nos assemelhamos mais com o que não é bom do que com Deus. O homem, ele é tão corrompido, tão corruptível,
que os governantes, eu não falo daqui, eu falo do mundo, né, que deixa as pessoas morrerem de fome, morrerem nas filas dos hospitais, morrerem sem saúde, ficarem ignorantes, sem educação, sem suporte, sem assistência. As pessoas constroem suas casas onde não tem condição de saneamento e também não recebem. As pessoas umas enganam as outras pelo simples motivo do dinheiro, porque o dinheiro ele é muito mais importante do que qualquer outra coisa aqui nessa terra. Hoje o ser humano ele vive assim. Se você vê alguém numa situação ruim, ao invés de ajudar, muitos terminam de afundar, terminam de enterrar, né? Porque se ele se levantar, ele pode te derrubar amanhã. Então nós vivemos nesse medo. Então olha que eu não estou falando coisa inventada, né? Coisa da minha cabeça. As novelas mostram isso, a televisão mostra isso, os filmes mostram isso. Nossas crianças já crescem aprendendo isso. Você tem que ser melhor que seu amigo, você tem que ser melhor que o seu colega de escola. Você tem que crescer, você tem que ter casa, carro, dinheiro, você tem que ser sempre o melhor. A criança já cresce numa competição desgraçada e quando viram adolescentes eles ficam depressivos porque eles não suportam mais o peso dessa ameaça que eles vivem todos os dias de não serem bons. Hoje, os filhos no mundo é muito raro, né? Presta atenção, nós vemos isso muito comum essa cena. Quando uma criança está nascendo, né? É muito comum a gente ver plaquinha, nasceu um príncipe, nasceu uma princesa, né? Acabou de nascer um príncipezinho no mundo. Ao invés de colocar, nasceu um guerreiro, nasceu uma guerreira, né? Nós não ensinamos os nossos filhos a serem guerreiros e guerreiras, a serem verdadeiros, a serem humildes, batalhadores, ajudarem uns aos outros, a terem empatia. Nós ensinamos os nossos filhos que eles são melhores do que os outros, que eles são príncipes, que eles são princesas, que eles têm tudo, que eles vão ganhar tudo. É aquele que vai crescer, que tem que progredir, que tem que estar acima dos outros. O que nós estamos ensinando para as próximas gerações? O que nós estamos ensinando para as nossas crianças? Nós vivemos hoje numa sociedade que não cuida dos idosos. Os idosos não têm valor. Uma pessoa com 40 e poucos, 50 anos, ela não serve mais para o mercado de trabalho, né? Ela já é um incapaz, ela é um incompetente. O jovem cresce deturpado, com a cabeça completamente louca, esquizofrênica, que ele tem que ser melhor que o outro o tempo inteiro, não importa o que ele faça. Ele tem que ganhar o jogo. Ele pode pisar, ele pode mentir, ele pode humilhar, ele pode fazer o que ele quiser, desde que ele seja melhor do que os outros. Mas não éramos a imagem e semelhança de Deus? Não foi assim que Deus nos criou? Não foi dessa forma que Ele nos fez? A imagem e semelhança dEle. E aí quando perguntam, onde é que Deus está nesse momento tão difícil, né, do Covid-19, matando tantas pessoas, esse pânico, essa angústia que a gente vive, essa coisa tão ruim, onde é que Ele está? Ele continua no mesmo lugar, tentando. E Deus já mandou muitos para tentar, para nos ajudar. Deus mandou Moisés, Deus mandou Jacó, Deus mandou Abraão, Deus mandou Jesus. Olha a figura de Jesus no mundo. É aquele que mais nos ensinou. É aquele que de fato veio mostrar o que é ser a imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança do Criador em terra. Mas quem quer seguir Jesus, nós temos empatia por Ele, muita empatia. Alguns têm até dó e piedade dele, alguns o seguem porque é bonito segui-lo, porque é legal. E Jesus continua tentando, lutando, e Deus continua tentando, lutando. Deus continua dizendo, filhos, levantem, acordem. Onde nós estávamos, onde a humanidade estava dormindo há séculos e séculos e não viu tudo isso que estava acontecendo, e não viu a peste se aproximando, e não viu suas crianças morrendo, não viu seus idosos sofrendo, não viu a doença chegando, não viu a fome matando. O homem não viu nada, só hoje ele está conseguindo enxergar, só hoje ele está conseguindo ver. Onde nós estávamos? Não é essa a pergunta, né? Por que nós nos permitimos sofrer tanto? Essa é a pergunta que nós nos fazemos.
Nós permitimos todo esse sofrimento, porque tudo que Deus nos deu é bom, é bonito, é belo, é agradável, e nós destruímos tudo. Nós nos permitimos sofrer. Nós sofremos porque nós queremos. E tão bondoso e tão generoso que Deus é, Ele ainda permite nos chamar, né, de imagem e semelhança, em dizer, né, de que possamos chamá-lo de imagem e semelhança dele. Em verdade, nós somos os responsáveis, nós somos os criadores de todas as Covids, as Covid-19, 20, 30, 50 e todas as outras que possam vir pela frente, cada vez, né, pior e cada vez mais mortal, cada vez mais apocalíptica nas nossas vidas. Nós somos responsáveis por todas essas pragas e todos esses danos que nós temos causado uns aos outros. É bom que se saiba que Deus criou tudo, criou a mim, criou você, criou as bactérias, e eu sou tão, na minha estrutura, com toda a minha consciência, eu posso ser tão letal quanto esse vírus, e esse vírus também foi criado por Deus, tudo, todas as bactérias, todos os bichos, todos os animais, mas ele acaba se tornando um Caim aqui nesse nosso momento, algo tão perigoso, mas porque nós deixamos isso acontecer, eu posso me tornar algo perigoso e letal para a sociedade, para as outras pessoas, dentro da minha loucura, dentro da minha esquizofrenia, dentro do meu desejo de matar, da minha ignorância, da minha falta de auxílio das outras pessoas, com toda a minha falta de dignidade, a minha falta de amor ao próximo, toda a falta de ajuda, a falta de conselho, de consciência, eu posso me tornar uma bomba letal, capaz de matar outras pessoas dentro de uma sociedade com pessoas que também pouco se importam comigo, com quem eu sou, com quem eu vou me tornar, com aquilo que eu vou ser. Então eu posso me tornar um monstro para a sociedade que pouco se preocupa com quem dorme ao lado, com quem mora ao lado, com quem trabalha ao lado. Eu posso me tornar, por exemplo, qualquer coisa perigosa, porque ninguém está se importando comigo e com o que eu sou e com o que eu posso ser. E a letalidade desse vírus é igualmente a letalidade de qualquer ser que se torna um monstro, porque ninguém se preocupou, ninguém tomou conta, ninguém cuidou. Poucos se interessaram em saber quem era, o que era, porque as pessoas só olham para o seu próprio umbigo, as pessoas estão muito ocupadas, o mundo está muito preocupado com outras coisas, por exemplo, com a riqueza, com o dinheiro, com a bolsa de valores, com as ações, pouco preocupado com aquele que está do seu lado, com as doenças que podem matar, ou qualquer outra coisa que mata, e quando vem e mata, nós falamos, aquele virou um monstro dentro da sociedade, eu tenho que exterminá-lo, eu tenho que acabar com ele, porque agora ele é um monstro. E aí, como vem algo como uma doença letal, um vírus letal, a gente fala, temos que exterminar, mas não é uma pessoa que eu posso ir lá exterminar, porque é algo invisível, é algo que eu não consigo enxergar. Então a gente joga a responsabilidade, a culpa em Deus, né? Cadê Deus? Onde está Deus? Porque Ele me deixa sofrer? E como é que eu posso fazer com que isso se destrua? Como é que eu extermino isso? Pedindo ajuda de Deus, mas aí cadê Deus? Deus me abandonou? Deus me ajuda? Porque para muitos esse é o único momento que se lembra dele, quando a coisa aperta, quando o sapato aperta, quando a praga já está do lado e a fome já está do lado. Aí eu me lembro que eu tenho vizinho, eu me lembro que eu tenho parentes, eu me lembro que eu tenho colegas. Aí eu me lembro de tudo quando ele se torna um Caim para mim, perigoso, prestes a matar aquele que talvez ele tenha ódio, ele tenha inveja. Aí eu me lembro dos outros. Isso prova que nós não estávamos cuidando. E aí a gente fala, mas esse vírus ele não veio do morcego.
Ele não veio do morcego, ele não veio da cobra, né? Ele só se tornou mais forte. Ele só se tornou, ele teve uma mutação, né? Acho que é assim que se fala. Ele só se tornou mais forte, mais poderoso, diferente do que ele era, letal do que ele era. Porque ele sempre existiu, há muito tempo ele existe. Porque ele teve que ter esse fortalecimento para ele se tornar letal e se tornar quem ele é hoje. E foi através desse caminho. Então veja, nós somos a imagem e semelhança de Deus. E ao mesmo tempo, de que Deus, de que imagem, de que semelhança, porque nós estamos deixando o mundo se acabar. Então eu pergunto, que imagem? Né? Um Deus que não cuida, um Deus impiedoso, um Deus cheio de ódio, talvez cheio de ira, um Deus cheio de medo, cheio de vaidades, cheio de corrupção, cheio de desejos de terra, de preocupações vãs de homens, né? Preocupações medíocres. Nós temos a imagem e semelhança de Deus, mas que Deus, né? Parece que nós não gostamos desse título nem dessa posição. Deus, ele manda espíritos altamente evoluídos para nos mostrar e nos provar o quanto nós podemos crescer, o quanto nós podemos ser grandes também, ser altos, ser bons, sermos verdadeiros. Mas parece que isso não nos agrada ou nós pouco nos importamos com isso, porque nós somos a própria idolatria de nós mesmos. Aqui vale mais quem tem mais para mostrar, aqui vale mais quem tem mais posse, mais bens, na nossa concepção, né? E aí vem algo como esse vírus e mostra que nós somos todos iguais. Hoje não tem rico, não tem pobre, não tem carro, não tem dinheiro, não tem bem, não tem conta bancária. Hoje não tem nada. Hoje também não tem para onde fugir. Não tem como dizer, eu vou pegar o meu carro, eu vou pegar um avião, eu vou para outro país, eu vou para outro lugar, sei lá. Também não tem, porque não tem para onde fugir, porque nós somos exatamente iguais, nem mais e nem menos. Nesse momento, nós vemos, por exemplo, muitos homens do poder, da política lá, brigando e lutando pela sua verdade, lutando pela sua autossobrevivência, pelo seu interesse. E a sobrevivência do povo, nós estamos de certa forma nas mãos deles, mas certos de que somos todos iguais, independente das decisões que virão dos homens de terra, nós continuamos iguais no mesmo barco, todos sofrendo da mesma dor, com o mesmo medo, o mesmo drama. Mas aí você vê, nós somos somente imagem e semelhança, mas cheia de apego ainda, de vaidade, cheia de desejos. Isso porque nós somos somente a imagem. Você já imaginou se nós fôssemos um pouco mais santos e santificados, um pouco mais próximos a Deus, ou o próprio Deus, se nós tivéssemos um pouco mais de poder nessa terra? Se nós já não teríamos destruído uns aos outros, se nós não teríamos já monopolizado os oceanos, as matas, as praias e tudo, se já não teríamos dito que as coisas santificadas por Deus não são nossas, para ninguém usar aquilo que é meu, aquilo que eu tornei meu. Você já imaginou se nós fôssemos um pouco mais próximos em semelhança espiritual de Deus? Nós nos tornaríamos o próprio diabo em terra, não permitindo que ninguém chegasse perto daquilo que é nosso, daquilo que nós tínhamos nomeado como sendo nosso. Nós mataríamos e torturaríamos pessoas que nós não gostamos, mataríamos aqueles que nascem com certas debilidades ou deficiências ou dificuldades, porque nós não queremos conviver com eles, não queremos lidar com certas visões que não são agradáveis aos olhos, com certas pessoas, certas dificuldades. Nós teríamos já destruído a humanidade, então seria um mundo e um planeta somente de pessoas boas, bonitas, ricas, poderosas,
sem pessoas depressivas, sem pessoas angustiadas, sem pessoas feias, sem pessoas com nenhum tipo de síndrome, sem pessoas que não tenham membros, sem pessoas muito idosas, né? Porque os idosos dão trabalho, sem pessoas muito humildes, porque elas são fracas, elas não querem chegar a lugar nenhum. Na concepção do encarnado, só teríamos pessoas muito boas, muito afortunadas, muito prósperas, muito cheias de si, ou seja, isso aqui seria o próprio inferno. A terra seria um inferno porque nós nos tornaríamos os próprios diabos, os próprios demônios desse lugar, dando ordens e tirando aqueles que nós não gostamos da nossa frente. Porque nós não gostamos de conviver com o diferente, nós não gostamos de viver com o outro que seja diferente. Nós queremos a riqueza, a luxúria, o poder, a ganância, a tal prosperidade que é vendida. Nós teríamos destruído o que não é bom aos nossos olhos, o que não é belo aos nossos olhos. Nós teríamos destruído os animais, a natureza, teríamos acabado com tudo. Ainda bem que somos somente a imagem e a semelhança. Somente isso, a semelhança. Nada além disso. Caso contrário, os mais fortes e mais poderosos, os mais vaidosos e gananciosos, os mais soberbos destruiriam os mais fracos. Destruiriam todos os outros. Seria uma humanidade destruída de pessoas talvez diabólicas, e esse campo seria certamente um campo somente de guerra, de caos, de destruição, de horror. Seriam somente Caíns e Híteres caminhando sobre essa terra e ordenando quem pode viver e quem deve morrer. Nós não queremos o diferente, nós não queremos a semelhança do outro, nós não queremos o semelhante. Nós aceitamos ser semelhante de Deus, mas nós queremos a vaidade, algo que se pareça comigo. Eu quero somente o meu Narciso, eu não quero Deus. Eu quero somente o que eu quero, somente aquilo que se assemelhe a mim. Eu quero amigos que sejam somente como eu sou. Que esses sejam os meus amigos. E que sejam pessoas bem-sucedidas, pessoas que querem coisas boas, pessoas que progridam. Eu sigo nas redes sociais pessoas somente prósperas, pessoas que somente progridam, que tenham algo para me mostrar, para exibir, para me mostrar como é o outro lado, porque aquilo é o que eu miro, aquilo é o que eu quero, aquele é o meu objetivo. Então eu só sigo pessoas que sejam desse jeito. Eu só uso roupas caras e de marca, ainda que eu não tenha dinheiro para comprá-las, não tem problema. Ainda que eu pague prestações e prestações, ainda que eu me endivide, eu só quero carros caros e bons para apresentar na minha garagem, ainda que eu não tenha nem como pagar, mas eu quero que meus filhos estudem nas escolas mais caras, ainda que me falte dinheiro para comprar as outras coisas, isso não importa. Mas é somente isso que eu quero, achando que isso é o melhor, que isso é viver e que é ter o melhor, quando eu deveria ensinar valores, humildade, piedade, amor, companheirismo, compaixão, empatia. Deveríamos ensinar empatia para as nossas crianças. Apesar de que hoje as crianças têm ensinado muito mais os adultos do que os adultos ensinam as crianças, As crianças ensinam empatia, humanidade, compartilhar, não é? Nós temos aprendido, aliás, muito mais com as crianças do que com os adultos, E isso é um fato, Essa geração agora de crianças que tem nascido uma geração de crianças pródigas, Acho que é assim que se fala, crianças mais espiritualizadas, que estão nos ensinando muitas coisas boas,
E assim que deve ser, assim que deve ser pessoas que querem se envolver com outras crianças, né? Basta os adultos agora compreenderem isso, esse fato, deixarem as crianças serem mais livres, serem mais crianças, se aproximarem mais, né, daquele outro espírito que está ali. Porque assim como ela também é um espírito cumpridor de missão, nós também somos. Mas parece que nós estamos tão anestesiados e acostumados com a dor do outro, não é? Parece que a dor do outro que começa lá em Gênesis, quando o próprio irmão mata o outro, quando o sangue que cobre o chão não me faz sentir mais nada. E aí a gente vê gerações e gerações participando dessa humanidade que é má. A gente lê nas escrituras quantos e quantos assassinados, quantos não foram imolados. E aí a gente chega até Jesus, aquele que era o Cordeiro, aquele que era bom, aquele que era a imagem e semelhança. E ele também é imolado, mas há uma razão, há um motivo, mas parece que nós estamos tão acostumados, não é? Como se o imolado fosse a oferta que nós damos para qualquer tipo de problema, qualquer tipo de dor que nós tenhamos, para qualquer dificuldade que nós tenhamos. É como se o cordeiro imolado ele pudesse ser ou servir como um alívio. Alguém tem que sofrer para alguém estar feliz, né? Como diz, nós temos familiaridade com a história de Jesus. Muitas vezes nós temos dificuldade de entender, de interpretar e de seguir. Nós temos admiração pela história, pelo fato da dor e do sofrimento. Já sabemos que alguém vai ter que sofrer para que os outros tenham felicidade, tenham alegria. Parece que nós estamos tão anestesiados com esse fato que nós já não nos importamos, não nos incomodamos, a não ser que esse fato atinja a nossa casa, a não ser que atinja o mundo, como tem atingido agora. Mas é preciso chegar em tudo isso, né? Mas isso tem um motivo para ele ter sido o cordeiro, tem motivo para a imolação, que era para mostrar, para exemplificar o que resulta todo o nosso mal, toda a nossa ganância, toda a nossa arrogância, toda a nossa prepotência, o que resulta, qual é o resultado disso? As verdades, né, de não seguir os mandamentos, o que isso resulta? O resultado disso é exatamente a cruz, é exatamente o bom e o verdadeiro ter que ser imolado para que os outros possam continuar caminhando. Olha o momento em que nós estamos vivendo, alguém tem que ser imolado para que nós possamos continuar. Alguém tem que nos trazer piedade. Temos que ser mais amorosos e não conformados. Se é assim que tem que ser, assim será. Hoje nós vemos pessoas falando: mas a quantidade que morreu de pessoas é muito pequena em relação a tais e tais outros fatos, né? Por exemplo, acidentes de trânsito, né? A quantidade de pessoas que morreram em acidentes de trânsito é muito maior do que a quantidade que morreu com o vírus. É como se nós estivéssemos tão anestesiados com o fato de que se morreu alguém ou se alguém está sofrendo e chorando, é porque em alguma coisa nós falhamos. É como se fosse tão banal, tão normal, porque é na casa do outro, ainda não chegou na minha, e ainda acreditamos e ainda queremos ser a semelhança daquele que veio só pregar o amor, pregar a paz e foi pregado na cruz. Mas Deus é tão bondoso com toda a humanidade e Ele continua tentando, porque Ele não nos abandonou em nenhum momento. Por isso Ele nos manda esses espíritos que estão conosco, Ele nos manda os santos, os orixás, para que possa nos dar luz, nos dar força, serenidade, né? Nos tornarmos pessoas melhores, pessoas mais sábias, mais amorosas, seguindo os caminhos deles, né? Eu digo pela minha doutrina, né? Eu sou umbandista e quando nós agradecemos a uma
entidade, por aquilo que Ele nos fez de bom, por aquilo que Ele conseguiu fazer na nossa vida, nos socorrer, seja qual tenha sido o pedido. Ele simplesmente diz: agradeça a Deus, agradeça a força superior, agradeça aquele lá de cima. Ou seja, uma prova de que Deus não nos abandonou, nunca. Então, não matemos os espíritos também, não imolemos também os espíritos, os santos, os orixás, acreditando que eles estão ali só para nos ofertar, só para nos dar, só para nos socorrer. Sejamos também gratos por tudo que eles fazem por nós, por tudo o que eles, aliás, têm feito nessa caminhada, porque muitas vezes nós somos ingratos, né? Nós somos encarnados, filhos ingratos, e tudo o que eles fazem por nós, né? Senão nós também mataremos os nossos orixás, os nossos santos, nas cruzes que nós estamos criando, assim como fizemos também com Jesus lá no passado, esquecendo de ir a Deus, esquecendo de ir ao Pai, esquecendo de agradecer ao Pai, esquecendo de também prestar a caridade, fazer a nossa parte, sermos bons, sermos humildes, esquecendo de darmos a outra face. Se acaso não escutarmos aquilo que os Espíritos nos dizem, agradeça a Deus, vá a Deus, procure Deus, se conecte com Deus, estreite essa relação. Se não fizermos isso, estaremos igualmente matando os espíritos, como matamos um dia Jesus, porque eles querem nos levar a Deus. Mas os espíritos, né, os santos, os orixás, Deus, eles nos perdoam, né? Deus nos perdoa sim, porque os santos têm dito a Deus Pai, perdoem. Deus sabe que nós somos filhos, Ele reconhece a nossa insanidade, as nossas deficiências, mas que Deus possa, né, verdadeiramente nos perdoar de todo o mal que nós temos feito ao mundo, ao planeta, à natureza e tudo aquilo que Ele criou de forma tão boa e tão amorosa para todos nós, porque hoje nós vivemos em total desamparo humano, não é? Mas eu peço que Deus nos perdoe desse total abandono de nós mesmos, dessa total falta de lucidez que nós vivemos. Aqui em Terra é um ambiente que ela torna a nossa existência ainda muito aprendiz. Nós somos aprendizes, nós viemos para aprender quem somos, aprender sobre Deus, nós ainda não sabendo. E que Deus nos perdoe de tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que falamos, mas nós precisamos ter consciência de que os únicos que perdem com isso somos nós. Os únicos que são destruídos com tudo isso somos nós. Porque nós somos a imagem e a semelhança daquilo que nós ainda queremos ser, da idolatria pelo dinheiro, a idolatria pelo poder, a idolatria pela ganância, pela posição. Nós ainda somos a imagem e semelhança daquilo que nós queremos. Mas Deus, na sua total e eterna bondade, Ele nos perdoa e tem nos perdoado todos os dias, todos os momentos. E diante de todas as nossas falhas, nós ainda somos aprendizes, filhos aprendizes. Porque se acaso nós fôssemos santos, nós não estaríamos nessa terra. Se nós tivéssemos maior conhecimento, sabedoria, nós não estaríamos nessa terra, nós estaríamos em outro campo. Isso mostra o quanto somos iguais a todos os que estão aqui, o quanto sermos humanos nos iguala, o quanto sermos encarnados nos torna iguais. Nós somos iguais, o rico, o pobre, o sábio e o ignorante. E Deus não nos abandona nunca. E Ele nunca nos permitiu sofrer. Mas nós sofremos porque nós ainda não aprendemos as lições que Ele vem tentando nos trazer desde o início da humanidade. As Escrituras nos mostram, e até hoje, através dos Espíritos, através de Jesus vivo no nosso peito, Moisés vivo no nosso peito, através de Maria viva também dentro do nosso peito, através dos santos, dos orixás, que vem aqui em terra nos auxiliar, nos prestar socorro. Ele continua vivo.
Ele continua nos socorrendo. Basta que a gente queira ser socorrido, né? Basta que a gente queira e peça evolução, sabedoria, conhecimento. E a resposta dele certamente será que seja feita a vontade de vocês, que sejam feitas as vossas vontades. Eu os abençoo. Bom, essa era a mensagem que eu queria trazer hoje para todos vocês, né? Que continuemos unidos, né? Pela força dos nossos pensamentos, pelas vibrações positivas, que possamos nos unir em amor e em verdade, que possamos mudar as nossas consciências, abrir as nossas consciências. Estamos aqui nessa terra para aprender. Estamos passando por essa dura lição que deixará marcas, muitas marcas. Mas aqueles que tiverem conhecimento e sabedoria conseguirão crescer e evoluir diante dos desafios que estão sendo apresentados a nós agora. Existem remédios, né, nas nossas vidas. Já disse um espírito há um tempo atrás, um dos meus mentores, às vezes o remédio arde, mas é ele quem vai trazer a cura. Então, esse remédio é um remédio que vai arder, que vai doer, que vai nos fazer chorar, mas é um remédio que poderá nos trazer a cura. Que Deus nos abençoe, que Oxalá nos abençoe, que estejamos todos na paz divina e espiritual. Essa era a mensagem de hoje a todos os irmãos. Eu gostaria de dizer a todos que aqueles, né, essa foi uma sugestão de tema que eu vim falar hoje. Os irmãos que quiserem pedir tema para a gente continuar trazendo, né, mudando um pouco, conversando um pouco, debatendo um pouco, nós temos o YouTube, né, o YouTube é a Bíblia Real, a Bíblia Real Espírita. Também nós estamos colocando lá alguns temas importantes da nossa doutrina, da Bíblia Espírita, como é que a Bíblia Espírita se insere no nosso contexto espírita, umbandista. Eu sou umbandista, mas a Bíblia Espírita ela é universal. Eu vou mandar aqui um abraço para os nossos amigos, né, que estão... não terminei, não completei. Mandem por lá as perguntas de vocês, as sugestões. Por aqui também temos o nosso Facebook aqui. Mandem também as sugestões de vocês, o que vocês querem conversar, o que vocês querem discutir, debater. Amanhã nós vamos estar aqui novamente, né, fazendo uma live, mais ou menos nesse horário. Hoje acho que foi 18 horas, esse foi o horário. Amanhã também estaremos aqui e logo pela tarde eu já falo qual vai ser o tema, ou, né, no horário que a gente iniciar aí as nossas atividades. Quero mandar um abraço para todos os nossos amigos, o Márcio, né, lá de Bragança, que acompanhou a gente, a Margarete, o Fábio, a Ileise, a Aline e o Júnior, a Rosana Plácido, minha irmã, mandar um beijo para ela, que ela sempre acompanha, eu sempre esqueço de falar o nome dela, o Adriana, a Alexandra, a Ivânia, os nossos amigos do Caboclo Birajara, a Cecília, a Silvana, a Selma, a Luísa, a Andressa, o Rinaldo, o Gabriel, meu irmão, que Oxalá abençoe você também, Andressa, para o meu dirigente, o pai Paulo, que está aqui acompanhando a gente. Talvez amanhã ele esteja aqui com a gente na live, eu ainda não sei, mas é uma possibilidade. Mandar um abraço para todos os irmãos, continue aqui com a gente. Respondendo aqui a nossa irmã Ileise, que o Criador e o mundo espiritual permita que continuemos trazendo tanto aprendizado para todos nós, assim como a Bíblia Real, que foi trazida com a permissão do Criador por aqueles que trabalham com ela, né? São muitas pessoas, eu agradeço, que Oxalá abençoe você, a todos os que têm fé, a todos os que têm crença, a todos os que acreditam, e juntos chegaremos lá. Isso é só uma fase, que possamos tirar algo bom, né? É uma fase dolorosa, é uma fase complicada, mas que a gente possa tirar algo bom, que a gente possa crescer, que a gente possa progredir. É como eu falei, o remédio às vezes dói, mas é aquele que vai sarar. Que Oxalá abençoe, fique na paz divina. Amanhã nos encontraremos de novo. Axé a todos vocês e fiquem com Deus.